Atenção! Começa agora uma teleaula de inglês do ensino médio. Você vai assistir a teleaula de número 8. Bons estudos! Bem, como você sabe, o meu trabalho é escrever reportagens sobre o Brasil para um jornal americano. Em uma das minhas reportagens, eu abordei um tema que tem tudo a ver com a nossa teleaula de hoje. Na teleaula de hoje, nós vamos continuar estudando os advérbios da língua inglesa. Você vai ver como a gente usa esse tipo de palavra para dizer com que frequência a gente faz as coisas. Isto é, para dizer se fazemos as coisas sempre, bastante, às vezes, de vez em quando ou nunca. E na parte de turismo da nossa teleaula, nós vamos visitar um lugar que fica bem longe do Brasil, a Nova Zelândia. Bem, eu estou sempre escrevendo, não é verdade? Tem coisas que a gente faz sempre, tem coisas outras que a gente faz de vez em quando e também tem coisas que a gente não faz nunca. Eu escrevi uma reportagem sobre esse assunto. E para escrever essa reportagem, eu entrevistei a Diana, a Beth e o David. Eu vou começar lendo para vocês as coisas que a Diana disse para mim. Tá aqui. I always get up very early during the week. I have to work in the morning. On the weekends, I usually get up around 9 a.m. Sometimes I'm so tired that I sleep up to 1 p.m. I never work on Sundays. I usually stay home and relax. Sometimes I take Bob to the park, and sometimes I go out with David. I play tennis twice a week. Sometimes I play basketball too. I usually get home from work at 7 p.m. Muito bem, você ouviu os depoimentos do David, da Beth e da Diana, e eles falaram do que eles costumam fazer. E para falar das coisas que a gente costuma fazer, a gente usa o simple present. Olha só esta frase da Diana, por exemplo. I always get up very early during the week. Ela usou o verbo to get up. E ela usou no simple present. I get up. Vamos agora ver uma outra frase. Uma frase da Beth, por exemplo. Esta aqui. I usually stay home and relax. E a Beth did. I usually stay. I stay. Isso também é simple present. E vamos para o David agora. Vamos lá. Isto que o David disse também está no simple present. I play tennis twice a week. Bem, mas não foi só o simple present que o David, a Beth e a Diana usaram para dizer o que eles fazem, não. Eles também falaram da frequência com que eles fazem as coisas. Por isso, eles usaram os frequency adverbs. Calma, não vá se assustar com essa palavra. Eu estou falando de um tipo de palavra que a gente usa muito quando a gente conversa em português. Oi. Opa, Tudo bem? bom? Sr. Vicente, Diga. o senhor se importa se a gente conversar um pouco antes de começar o filme? Não me importo da lanterna, mas que engraçado, você nunca tinha feito essa pergunta antes, hein? É verdade. É verdade. Mas eu sempre morri de vontade, sabe? É, né? Sabe que, às vezes, da lanterna, eu vou ser honesto, você me parece um pouco louco. Louco, Sr. Vicente, que isso? Só porque eu faço umas perguntas estranhas, de vez em quando? Eu diria que você faz perguntas estranhas com bastante frequência, né? Aí também não é bem assim, Bom, né, Sr. Vicente? Vamos deixar a conversa para depois, porque o filme vai começar. Hã? É. Vamos assistir. They always meet in the park on Sundays. He usually brings her flowers. Always
please. Usually. Frequently. Very often. Sometimes. Occasionally. Rarely. Never. It's now or never. E é hoje? Lá, 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 lá. Olha, eu gostei das respostas que ela deu pra ele, viu? Mas como é que você gostou das respostas se você nem sabe o que ele perguntou pra ela? Ah, mas pelo jeito que ela respondeu pra ele, dá pra imaginar o que ele perguntou pra ela. É curioso. Claro, Eu, pessoalmente, não consegui imaginar nada. Mesmo porque, para todas as perguntas que ele fez, ela só respondeu com uma palavra cada uma. Mas você não reparou numa coisa, que todas as palavras tinham alguma coisa em comum? Não Coisa em reparou, comum? não? Não reparei. O que tinha em comum? Que ela só respondeu com advérbios. Ah, é? É. Então eu quero ver se agora você é capaz de me explicar cada um desses advérbios que ela usou. É capaz? Agora. Agora. It's now or never. No way. Eu preciso de um tempo. É, precisa de um tempo? Tempo pra quê? Ah, pra pensar, né? Vamos pensar um pouco. Vamos pensar um pouco nos frequency adverbs, os advérbios de frequência. Eu já ouvi vários advérbios de frequência na teleaula de hoje. Por exemplo, never. I never work on Sunday. Ela disse, I never work on Sunday. Como eu sei que Sunday é domingo, e também sei que work é trabalho, e como domingo não é dia de trabalho, I never work on Sunday só pode significar uma coisa. Eu nunca trabalho no domingo. Porque never quer dizer nunca. I usually stay home and relax. Agora ela falou, I usually stay home and relax. Eu sei que usually é outro advérbio, mas o que será que usually significa? Bem, para a gente entender bem o que usually significa, eu vou contar para vocês algumas entrevistas que eu fiz com alguns brasileiros, onde eles me contam se eles trabalham no domingo. Por favor, você trabalha no domingo? Sempre. Para coisas que a gente faz sempre, o advérbio em inglês é always. Você poderia me responder uma coisa? Você trabalha no domingo? Quase sempre. Para coisas que a gente faz com bastante frequência, a gente usa o advérbio usually. Ou então os advérbios often e frequently. Por favor, você trabalha domingo? Às vezes sim. Para coisas que a gente faz às vezes, o advérbio é sometimes. Por favor, você trabalha no domingo? Raramente. Para aquelas coisas que a gente faz raramente ou muito de vez em quando, os advérbios em inglês que você pode usar são estes: occasionally ou rarely. Bem, e um advérbio que você não pode esquecer nunca é justamente o advérbio que significa nunca. Never. Você já ouviu falar daquela música do Elvis Presley, It's Now or Never? Significa é agora ou nunca. Bem, e como eu nunca esqueço de nenhum detalhe, eu agora vou lembrar de um muito importante. A posição do advérbio nas frases em inglês. Vamos começar com uma frase que tenha o verbo to be. Bob
is usually in bed by 10 p.m. Ok? Então, preste atenção nesta frase. A frase começa com a pessoa, Bob. Em seguida vem o verbo to be, is. O advérbio de frequência, usually, vem depois do verbo to be. E no final vem o complemento, in bed by 10 p.m. Bem, quando o verbo principal da frase não é o verbo to be, a coisa fica diferente. No caso dos verbos principais, o advérbio vem antes do verbo. Quer ver só? They usually watch TV in the evening. Esta frase tem o verbo principal to watch. Repare bem na posição do advérbio, usually. O advérbio usually está depois da pessoa, they, e antes do verbo to watch. O complemento continua no final da frase, TV in the evening. Muito bem, se você der um passeio pelo seu livro de inglês, você vai perceber que tem muitas expressões na língua inglesa que funcionam como advérbios. Porém, agora, now, você vai ter que dar um outro passeio. E quem vai levar você hoje para dar um passeio sou eu. A gente vai conhecer a Nova Zelândia. Quer dizer, conhecer eu não conheço, né? Mas a Virginia me explicou tudo direitinho que é para eu falar para você. Então, let's travel together! A Nova Zelândia é formada por duas ilhas principais e por outras ilhas menores que estão separadas pelo Estreito de Cook. Como as ilhas da Nova Zelândia estão meio isoladas, a gente encontra lá muitas espécies de plantas que não existem em nenhum outro lugar do mundo. E duas dessas plantas são consideradas as espécies mais antigas do planeta. São as árvores puca e kauri. Apesar de ser um país pequeno, a Nova Zelândia tem grandes áreas de carvão e gás natural, além do petróleo e de um enorme potencial hidrelétrico. A Nova Zelândia é também o terceiro maior produtor e o segundo maior exportador de lã de carneiro do mundo. E além de lã, o país exporta ainda frutas, carne bovina e peixe. Ai, quem sabe um dia eu não conheço a Nova Zelândia de perto, hein? Não ia ser legal? Mas enquanto esse dia não chega, vamos ficando por aqui mesmo com a revisão. E atenção, se liga aí que é hora da revisão. Na teleaula de hoje, você aprendeu um pouco mais sobre os advérbios da língua inglesa, estudando os frequency adverbs. Você viu que a gente usa esse tipo de advérbio para dizer com que frequência a gente faz as coisas. E que a posição dos advérbios nas frases depende do verbo que a gente usa para dizer alguma coisa. Na parte de turismo, você conheceu um lugar diferente onde as pessoas também falam inglês, a Nova Zelândia. Mas não é só na Nova Zelândia, não. Aqui no Brasil também tem cada vez mais gente que sabe falar inglês. E olha, você aí que está me assistindo vai saber falar cada vez melhor inglês se depois da nossa teleaula você pegar o seu livro de inglês e estudar bastante, ok? Então vai nessa e até a próxima.